Olá, gente, tudo bem com você? Tudo bem com você mesmo, meu amigo? Tudo bem com você, minha amiga? Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você nesse momento, nesta hora. Estamos aqui no canal do Noronha, na Rede Noronha, para trazer mais uma palavra de edificação, uma palavra de conhecimento, uma palavra que pode orientar você, a sua casa e a sua família. Hoje a gente vai estar falando sobre Jesus, né? É tão doce, é tão maravilhoso falar sobre Jesus, né? Jesus é o nosso Salvador, é o nosso Senhor. Jesus é aquele que se doou em resgate por todos nós, por todos aqueles que creem e acreditam que Jesus, ele nasceu, ele viveu e ele morreu. Ele teve uma vida de doação, ele se doou em favor da humanidade, né? A Bíblia fala em João capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por que você sempre está falando de Jesus, do Evangelho, de vida eterna? Porque é uma realidade. A nossa vida é uma realidade, a gente precisa entender. E as áreas do saber, né, que são áreas que eu mergulho dentro dela, como pesquisador, como estudante, palestrante, né, pregador do Evangelho, para vir aqui compartilhar com você, trazer uma palavra que edifique, uma palavra que console, uma palavra que exorte, uma palavra que ilumine você, a sua casa e a sua família. Hoje a gente vai falar sobre Jesus. Jesus foi apenas um bom homem? Você sabia que muitas religiões do Brasil, fora do Brasil, na Índia, no Japão, nos Estados Unidos, em Israel, em vários lugares, ensina a respeito de vários profetas, líderes religiosos, tantos homens, e muitas religiões classificam Jesus somente como um líder moral, né? Um profeta, um sacerdote, mas a Bíblia ela vai além, ela excede. A Bíblia ensina que Jesus foi um mestre, foi um profeta, foi um líder religioso, mas ele foi mais que isso. E você precisa entender, para você não, como é que fala, comer gato por lebre, né? Que fala no dito mais chulo e popular. Então, porque a gente vê quantas religiões existem, eu moro na cidade de Sorocaba, ao lado da cidade de Votorantim, no estado de São Paulo, só por aqui por perto, quantas igrejas tem, seitas, religiões, muitas. Então, a gente precisa entender, a gente que está pregando o evangelho, né, um evangelho que traz salvação, reconciliação, que transforma a vida do homem e da mulher, nós precisamos entender o que de fato a Bíblia ensina a respeito de Jesus. Jesus foi apenas um bom homem? Dilema clássico. Jesus, você sabia que Jesus ele afirmou ser Deus? Então, se o próprio Jesus ele afirmou que ele é uma divindade, então a gente deve procurar entender esse ensino que a palavra de Deus traz, né? A conclusão lógica, ou ele era quem dizia ser, ou Jesus era um lunático, um doido, né? Um revolucionário. C.S. Lewis que fez essa colocação. Ou Jesus era um doido, um revolucionário, ou ele é de fato o nosso Senhor. Então você precisa acreditar numa dessas três colocações. Quem é Jesus para você, né? Certa feita Jesus chegou para os discípulos e perguntou: o que dizem ser o Filho do Homem? Aí uns falavam: o senhor é Jeremias, falo que o senhor é Jeremias, falo que o senhor é um profeta do Velho Testamento. Aí perguntou para Pedro. Pedro falou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o próprio Cristo falou que não foi carne nem sangue que revelou, mas foi o próprio Pai, né? O Espírito Santo revelou de fato ali para Pedro, naquele momento que Jesus perguntou quem era Jesus. As referências bíblicas que eu vou dar, eu vou fazer a leitura em João, em Marcos e em Colossenses. A primeira é em João, capítulo 10, versículo 30 ao 33, que diz assim, o versículo 30, ele diz assim: eu e o Pai somos um. A Bíblia ensina, num todo, né, do velho para o novo, fala de uma união composta. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, é três pessoas distintas, mas um Deus somente. Por isso que João 10, Jesus fala: eu e o Pai somos um. É duas pessoas, o pai e o filho, assim como Estevão estava morrendo apedrejado e olhou e viu o céu aberto, e Jesus à direita do Pai. Então são duas pessoas distintas ali, né? Ah, mas onde estava o Espírito Santo? O Espírito Santo estava em Estevão, estava cheio do Espírito Santo, né? Que coisa linda e maravilhosa.
Então esse texto aqui deixa bem claro que Jesus é Deus. Eu e o Pai somos um. Novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Disse-lhe Jesus: Tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas me apedrejais? Perguntou. Aí responderam, leu os judeus, não é por boa obra que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmias. Pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Então, quando Jesus falava que ele e o Pai era um, antes que Abraão existisse, eu sou, então imediatamente Jesus estava reivindicando a sua divindade. Tanto é que os judeus monoteístas, que conheciam somente o Pai lá do Velho Testamento, né, o Yahvé, o Deus de Israel, então eles pegaram pedra para apedrejar esse homem, sendo homem aqui diante de nós, se fazes a ti mesmo Deus. João, capítulo 10, versículo 30. Eu e o Pai somos um. São duas pessoas, então não tem como ser, eles são um na divindade. Porque Jesus é onipresente, onisciente e onipotente. O Pai é onipresente, onisciente e onipotente. Então, duas pessoas distintas, um Deus somente. É o mistério da Trindade. Nós precisamos entender, compreender que a Bíblia ensina a respeito dessas três pessoas. Então, quem é Jesus? Né? O que Jesus é? Jesus foi apenas um bom homem? Não, de acordo com a Bíblia, de acordo com o Evangelho de João, aqui no capítulo 10, versículo 30 ou 33, Jesus, ele se declara Deus. Por isso que os próprios judeus aqui, né, diante dessa colocação, dessa definição que Jesus estava fazendo de si mesmo, pegaram em pedra, porque estava achando que ele estava blasfemando, sendo homem, né? Aqui no versículo 33, respondeu, respondeu-lhe os judeus, não é por obra que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia. Pois sendo tu homem, te fazes a ti mesmo Deus. Te fazes Deus a ti mesmo. Outro texto também é Marcos, capítulo 14, do versículo 61 ao 64. Vamos ler aqui? Então nós estamos trabalhando nessa ideia, né, que a Bíblia, o Evangelho de João, enfaticamente, os três evangelhos sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas, eles não tratam, eles falam de Jesus, do nascimento de Jesus, da genealogia de Jesus, dos milagres, né, da crucificação, eles não enfatizam tanto a divindade, embora Mateus, capítulo 1, versículo 23, fala que Jesus é o Emanuel. O Emanuel significa Deus conosco, Deus que encarnou. Glória a Deus, esse Deus todo-poderoso, maravilhoso, glorioso, inexplicável, né, que ama essa humanidade a tal ponto de se doar em vida por todos nós. Glória a Deus, aleluia. Então, as referências bíblicas que eu dei é João, capítulo 10, versículo 30 ao 33, e Marcos, capítulo 14, do versículo 61 ao 64. Autorrevelação. A primeira, João 10, que eu dei, é a afirmação de divindade. O próprio Cristo afirmou a sua divindade. Aqui, Marcos, autorrevelação messiânica. Vamos ler aqui, então, em Marcos, capítulo 14, versículo 61 ao 64, que diz assim: Ele, porém, guardou em silêncio e nada respondeu. Tornou a interrogá-lo. O sumo sacerdote lhe disse: Tu és o Cristo, filho do Deus bendito? Perguntou. Jesus respondeu: Eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo com as nuvens do céu. O sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse: Que mais necessidade temos de testemunhanças? Ouviste a blasfêmia que vos parece? E todos o julgaram réu de morte, porque Jesus era homem, estava ali vivendo como homem, mas ele mesmo, né, foi uma autorrevelação messiânica do Messias. Então os judeus não entenderam essa palavra, né? Jesus chega a tal ponto de falar: "Vós errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus", porque se conhecesse de fato as Escrituras, entenderiam que ali era uma revelação do próprio Cristo, uma autorrevelação messiânica nesse texto de Marcos, capítulo 14, versículos 61 ao 64. Ele, porém, guardou em silêncio e nada respondeu. Tornou a interrogá-lo. O sumo sacerdote lhe disse: És tu o Cristo, filho do Deus bendito? Jesus respondeu: Eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo com as nuvens do céu.
Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse: Que mais necessidade temos de testemunhais? Ouviste a blasfêmias que vos parece? E todos julgaram o réu de morte e puseram-se ali para cuspir e maltratá-lo, porque Jesus fez uma autorrevelação messiânica. Então Jesus nos revela, assim como ele se revelou para Saulo ali na estrada de Damasco, em Atos capítulo 7 e capítulo 8, nós vemos ali uma revelação sobrenatural, né? O próprio Cristo se revelando para um homem religioso, zeloso, que estava perseguindo a igreja de Cristo, a igreja que tinha acabado de começar ali. Então, Saulo estava indo, né, a cavalo, e Jesus aparece para Saulo, né? Saulo tem uma experiência sobrenatural. A Bíblia diz que ele fica cego, é conduzido até a casa de um homem lá em Damasco, e chegando lá, assim aparece um homem para orar por Saulo e revela o propósito de Deus na vida dele. Então, assim, Jesus trabalha em nossas vidas, né? Através da pregação do Evangelho, do conhecimento da palavra de Deus, para que a gente venha entender. Como religioso, também, mas como filho de Deus, a gente precisa entender. Jesus foi apenas um bom homem? Não. Jesus foi o Salvador do mundo, foi o Deus encarnado, como está escrito em Mateus, capítulo 1, versículo 23. O Emanuel, o Deus conosco. Outro texto bíblico é Colossenses, capítulo 2, versículo 9, que fala da plenitude da divindade. Então, em João 10, fala da afirmação da divindade, ele mesmo afirmou. Em Marcos 14, fala da autorrevelação messiânica. Ele se revelou como Messias ali, naquele texto. Em Colossenses 2,9, o apóstolo Paulo fala sobre a plenitude da divindade. Colossenses capítulo 2, versículo 9. Porquanto nele habita corporealmente toda a plenitude da divindade. Então, aqui a Bíblia é bem enfática, bem clara. Então, você, unicista, você que não acredita, que entende que Jesus é somente um sacerdote, um líder moral, um professor. Não, Jesus é Deus, né? Em Filipenses fala, no capítulo 2 também, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se. Ele, para se tornar homem, ele se esvaziou-se. Mas Jesus, ele era 100% homem e 100% Deus. Então aqui Paulo está falando em Colossenses capítulo 2, versículo 9, porquanto nele habita corporealmente toda a plenitude da divindade. Então eu convido você, né, que é de uma seita religiosa, de uma religião, que nega a divindade de Jesus, ensina somente que Jesus foi um líder moral, um profeta. Não, a Bíblia é bem clara. Você tem que ler a sua Bíblia na íntegra, entender, procurar fazer uma exegese limpa, sadia, sem ideias pré-concebidas, deixar o próprio texto, ler a carta inteira, ler, igual eu estou lendo Colossenses aqui, lê Colossenses capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, lê Filipenses, quando você lê Romanos, lê também na íntegra, quando você lê o Evangelho de João, que eu citei aqui no capítulo 10, mas o Evangelho de João, do capítulo 1 ao capítulo 21, então a gente tem que ler na íntegra, para que a gente venha entender essa plenitude de Cristo, a plenitude da divindade. Colossenses, capítulo 2, versículo 9. Aqui no capítulo 1, versículo 17, diz assim: Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. O Evangelho de João fala que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. A gente tem a resposta filosófica, a gente tem a resposta teológica, e a gente tem a resposta científica de como tudo veio a existir, das causas, do mecanismo. Então, se existe algo, tem informação, tem conhecimento, tem vida, então quem que está por trás dessa vida que está no planeta, que está no cosmos? Então, a Bíblia, ela é enfática, ela responde, e a gente precisa entender. Então, nós estamos falando aqui a respeito de Jesus. Jesus não era somente um homem normal. Jesus foi apenas um homem, um bom homem. A Bíblia fala que Jesus e o próprio Jesus, como os textos que eu citei aqui de João capítulo 10, fala que ele mesmo falou, né? Ele falou, antes que Abraão existisse, eu sou, em João capítulo 8, versículo 58. E de imediato, novamente, os judeus já pegaram pedra para apedrejar Jesus. Como esse homem normal, andando por aí, nasceu no ventre de Maria, ele está falando que ele é Deus, ele é o Deus do Antigo Testamento, ele é o Deus Criador, ele é o Deus que fez todas as coisas, ele é o Deus de Israel, ele é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, Deus de Davi. Então Jesus é o Logos, é o Verbo divino, é o Verbo que encarnou.
Jesus não deixou a opção de vê-lo apenas como um mestre moral. Quem falou isso foi William Lane Craig, um dos maiores apologistas, né, filósofos cristãos americanos e conhecido em todo o mundo, né? Quem que não conhece as pregações, os debates, os livros de William Lane Craig. Então ele deixou essa frase: Jesus não nos deixou a opção de vê-lo apenas como um mestre moral, como um bom homem. Jesus, trazendo todo esse texto, essa narrativa, esse estudo, né, esse compêndio que eu acabei de fazer, a gente consegue compreender que Jesus é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Ele reconciliou tudo, né? A Bíblia fala que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então Jesus é nosso Salvador, é o nosso Senhor, e ele é o Deus conosco, como está citado no texto aqui, né, de Colossenses capítulo 2, versículo 9. E aqui a gente vê as referências bíblicas, né, que eu dei João, eu dei Marcos e eu dei Colossenses 2, 9, onde Paulo, o apóstolo Paulo, que teve encontro, teve uma revelação de Jesus, porquanto nele habita corporeamente toda a plenitude da divindade. Quem é Jesus para você? Jesus é um conto? Jesus é uma história? Jesus é um mito? Quem é de fato Jesus para você? A gente tem essa pergunta, né, que implica em resposta. Como que eu entendo? O que eu entendo? Quem é Jesus? Jesus é somente dos crentes, dos evangélicos, dos católicos? Não, Jesus é o criador do cosmos, da vida, de acordo com João capítulo 1. Ele é a resposta, né? A gente pensa que a resposta vem de partículas, vem de ondas. Não, a resposta vem de informação e vem de racionalidade. Glória a Deus. Quem é Jesus para você? O que Jesus pode fazer na sua vida? Jesus tem mudado a sua vida, tem transformado a sua vida. O apóstolo Paulo fala que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo começa a fazer novo. Você começa a entender o propósito, o plano de Deus, o que é salvação, o que é vida eterna, o que é pecado, por que, que o mundo está desse jeito, por que, que as pessoas sofrem. Então leia, medite na palavra de Deus, para que a gente venha entender o plano e o propósito de Deus. Jesus foi apenas um bom homem? Não. De acordo com o pensador, o filósofo William Lane Craig, Jesus não nos deixa a opção de vê-lo apenas como um mestre moral. Eu poderia citar muitas religiões, mas você sabe que muitas religiões ensinam Jesus apenas como um mestre moral, mas a Bíblia não deixa essa opção. E ele mesmo, né, aqui em João capítulo 10, né, ele fez a afirmação em Marcos, né, em João ele afirmou a sua divindade, em Marcos ele se auto-revelou como Messias. E aqui em Colossenses 2,9, Paulo fala que ele é a plenitude. Como? Jesus não é parte de Deus. Jesus não é um Deus pequeno. Ele é plenitude, porque ele, o Pai e o Espírito Santo formam esse Deus maravilhoso, né? Que a gente conhece. Mateus capítulo 28, versículo 19. Jesus dando as últimas instruções para os seus apóstolos, para os seus discípulos. Ele falou: ide por todas as nações, batizando e ensinando, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Esse é o Jesus, Salvador, Senhor, é o nosso Logos, é o nosso Criador maravilhoso. De acordo com a Bíblia e de acordo com a revelação e a visão que Estevão teve, ele está à direita de Deus lá, apresentando as nossas causas como advogados, e a qualquer momento, de acordo com o texto de Atos capítulo 1, ele pode voltar, arrebatar a sua igreja, né? Levar a gente com ele, né? E que o plano e o propósito de Deus venha se cumprir em nossas vidas, e vai se cumprir, meu amigo e minha amiga. Que Deus abençoe ricamente você, a sua casa, a sua família, que você possa meditar nesta palavra. Veja os versículos, vá lá, leia a sua Bíblia, pega a sua Bíblia aí, procure entender o propósito de Deus na sua vida. Deus abençoe. Fique com Deus. Um beijo no coração do Jefferson Noronha para você, meu amigo e minha amiga.